Estamos no sangradouro de um açude. A gente vê essa calha que foi escavada aqui na pedra, com cerca de 80 metros de largura. Aqui e acolá uns buracos que foi feito pela força da água corrente que passou aqui. E a gente vê a variedade de pedras, de formatos, cores, estrutura que existe aqui nessa área do sertão nordestino. E aqui nós estamos numa área de transição entre o agreste e o sertão do Rio Grande do Norte. E aqui nesse poço que foi escavado pela água corrente durante a sangria do açude, que aconteceu em 2024, provavelmente pela cor que a gente vê isso aí, esse líquido está armazenado aí desde 2024. Nós já estamos em maio de 2025 e esse líquido provavelmente também é proveniente do pouco volume de chuva que caiu em 2025 aqui nessa área. E lá na frente a gente vê a danação de lixo que acumulou aí, porque se tem gente, tem lixo. E se tem lixo, tem gente. Então hoje a gente já sabe que o plástico está até nos oceanos. Grande quantidade de plástico. O homem meteu o diabo a produzir plástico, e plástico é derivado de petróleo. E o fato é que tudo que a gente está vendo aí é de plástico. Incrível como o plástico está dominando o mundo por intermédio da tecnologia humana. Então a gente já falou aqui no tipo de pedra, a grande variedade de pedras em termos de estrutura, cores, formas. Mostramos aqui o líquido que se acumulou com a sangria desse açude em 2024. A cor mostrando que é realmente lixo. Se a água no estado lixo, então, se o homem comer ou beber água no estado lixo, os piores danos serão causados no sangue e no cérebro humano. Porque nós, seres humanos, nosso corpo orgânico necessita de 80% de água no sangue e de 80% e de 90% de água no cérebro. Então o homem é o ser vivo que mais necessita de água. E pelo fato de ser das terras emersas fora dos oceanos, aqui somos seres vivos de água doce. Então nós estamos mostrando um açude. No vídeo anterior, vimos que o açude não é um reservatório, apesar de ter mais de 170 milhões de metros cúbicos acumulados da chuva de 2024. Esse ano ele não deve ter recebido água, ou seja, não escorreu água para dentro do açude, para as baixadas, para a depressão do terreno, que são os riachos, porque as chuvas são de baixa precipitação. Mas aqui, como é a pedra bastante impermeável, alguma água da chuva escorreu aí para essa pequena baixada, um poço. Daqui a pedra brilhante, a malacacheta, impregnada aí nessa pedra escura. E aqui está os buracos, os poços que a enxurrada do sangradouro fez, arrancando toda a estrutura de pedra até ficar nesse terreno absolutamente impermeável, de pedras diversificadas. E lá no alto, na barreira do sangradouro, aquelas juremas que foram cortadas, desmatadas, e a água corrente que passou no sangradouro não chegou lá, porque se tivesse chegado lá,
teria de arrancar qualquer tipo de árvore ou planta. Mas o pior disso tudo é que a gente só vê jurema. Ou seja, uma planta que tem até porte de árvore no sertão e no agreste do Nordeste, mas também é planta nativa nos cerrados brasileiros, nas regiões centro-oeste e sudeste. Fizemos então esse vídeo complementando o primeiro que nós fizemos do açude Campo Grande, construído no Rio Potengi. Aqui nós estamos no sangradouro, que é feito naturalmente no chão. Foi apenas tirado a terra de cima, ou seja, o solo e o subsolo, deixando na pedra matriz, que a água da chuva passa aí, a água corrente do sangradouro, não tem força de arrancar toda a estrutura, mas arranca algumas partes onde se formam os poços, que aqui nós estamos vendo que um já secou, aqui na calha do sangradouro do açude Campo Grande. E mais uma vez nos surpreende a variedade e estrutura das pedras que aparecem aqui, provavelmente a 5 metros de profundidade com relação ao solo que existiu aqui em cima. E ali está a barreira que foi escavada pela lâmina do trator, criando a calha para que a água excessiva no açude Campo Grande, em São Paulo Potengi, transbordasse por aqui, evitando de estourar a parede. Ou seja, a água excessiva ela vai passar livremente pelo sangradouro, que é 4 ou 5 metros abaixo do nível da parede de terra. E aí está o sangradouro, uma grande calha escavada no chão pelas máquinas para dar acesso ao grande volume de água que às vezes acontece aqui nessa área no tempo das chuvas, que ainda não aconteceu esse ano, em 2025. Mas fica a nossa posição com relação ao problema de se construir um reservatório que não reserva água, para que o homem pudesse disponibilizar dessa água para fazer irrigação de lavoura, de capim para alimentar o gado, ou seja, a forrageira para o gado. E também não se consegue plantar lavoura. E o homem não pode usar essa água para beber, tomar banho, por conta de dezenas de elementos estranhos que existem nesse líquido empoçado, que seria água no estado lixo.